Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Vou fazer a leitura. Os irmãos podem, assentados mesmo, acompanhar. Diz assim, olha: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O amanhã é o dia mais maravilhoso. É quando os homens cumprem o seu dever, é o tempo da colheita de boas intenções. O amanhã é o dia que os maus hábitos são superados. O amanhã é o dia em que eu me dedicarei mais e melhor. O problema é que a alma não é pedida amanhã. Essa noite pedirão a sua alma. E o que tens feito? Vai ficar para quem? A parábola bem conhecida da Escritura. O interessante é que existe uma estatística antiga, eu acho que ela tem muito tempo, mas ela não está tão fora do meu propósito, que é fazermos pensar na realidade ou na atitude diante de uma realidade iminente. Embora essa estatística que eu vou trazer aqui, alguns números, seja muito antiga, eu não sei como é que está hoje, ela traduz, sim, muitas verdades. Por quê? Se você pegar, por exemplo, Serra Leoa, na África, né? E alguns outros países da África, você vai descobrir que a expectativa de vida, por exemplo, de Serra Leoa é 47 anos de idade. 47 anos de idade. Então, essa estatística que eu passo a apresentar agora, ela precisa ser considerada. Mas há muitos anos atrás, números levantados, mostravam que 25% da raça humana, considerando, por exemplo, países precários como a África, como se tem um país da África aqui que tem expectativa de vida de 47 anos, expectativa de vida era, eu não sei precisar de quando é a estatística, mas que até a quarta parte da raça humana, quer dizer, 25% dos seres humanos não atingiam 7 anos de idade. Apenas, quer dizer, metade morria antes aí dos 30 anos. Dentre 100 pessoas, somente 6 chegavam aos 60 anos. É evidente que você pega os países desenvolvidos, mas também os países precários, para poder fazer esse balanço. Por isso que eu não consigo trazer uma estatística atualizada. Eu envolveria um estudo e eu não tinha dados já trabalhados, né? A gente tem que pegar as expectativas de vida, a população mundial, enfim, fazer todo um exercício estatístico aí para chegarmos a esses números. Aí você pode me perguntar, e aí o que isso tem a ver com o texto? É porque se a realidade da morte é tão iminente, ou não só da morte, mas do imprevisível é tão iminente, por que a gente protela tanto a decisão mais importante que a gente deveria tomar na nossa vida? Eu digo isso, e eu faço essas ponderações, por causa do assunto principal desses 2 versículos aqui que eu li nessa noite. Nos tópicos anteriores, quando nós passamos nos versos 9 a 13, eu usei 2 palavras para tentar explicar da melhor maneira possível esses 5 versículos aqui, de 9 a 13, que antecedem ao contexto anterior dos versículos lidos hoje. Eu usei a palavra identidade e legitimidade. Identidade, porque nos versos 9 a 11, ouve-se a voz dos céus no batismo de Jesus, dizendo: este é o meu filho amado, Deus nos mostrando quem é Jesus. E nos versos 12 e 13, a legitimidade, porque o segundo Adão, ao contrário do primeiro, venceu a tentação de Satanás. O primeiro foi derrotado, quer dizer, no paraíso. O primeiro caiu no paraíso, mas o segundo venceu no deserto. E ele, então, assume, né, essa legitimidade de representante, fiador da aliança, o nosso representante diante de Deus. Então, identidade e legitimidade. Para o texto que nós lemos hoje, versos 14 e 15, eu proponho que nós pensemos em realidade e atitude. E eu passo, então, a explicar melhor.
à luz da leitura, parece que esses versículos se apresentam como um fechamento do prólogo de Marcos. O que é o prólogo? É o início aí do Evangelho. O Marcos começa dizendo para nós que esse, lá no verso 1, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como se ele dissesse assim, pessoal, o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, começa assim como começa com João Batista, verso 2, e aí ele começa uma linguagem a partir do verso 9, muito interessante, que vai ser interrompida nessa perícope. Por quê? Lá no verso 9 ele diz, naqueles dias, depois no verso 12, e logo, depois no verso 14 de hoje, depois. Veja que todas são linguagens temporais. Por quê? Ele está dando ali uma cronologia dos fatos. O Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus, ela começa assim e vai discorrendo dessa maneira, como se dissesse primeiro, segundo, terceiro, e agora, então, nessa ordem cronológica, João Batista, o batismo, a tentação, o início do ministério de Jesus, e o nosso esforço aqui é entender o significado disso. Então, quando eu olho para o anúncio do prólogo, nós nos voltamos para a vida de Marcos. Então, falamos sobre a vida dele, tem ali o de soldado covarde a combatente valioso, né, a primeira mensagem que nós tratamos. Depois de João Batista, nós pegamos esse exemplo ministerial e vimos que o ministério dele envolve aquele axioma de Romanos 11:36, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Depois vimos a identidade de Jesus manifesta no seu batismo e a legitimidade do ministério do Filho de Deus percebida na tentação e na sua vitória sobre Satanás no deserto. Agora, hoje, lendo esses 2 versículos, eu penso naquelas palavras que eu disse agora há pouco, realidade e atitude. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que entender a realidade. Para entender a realidade, que realidade? Das circunstâncias aqui em que Jesus saiu para pregar, porque é isso que o texto diz. Há um cenário que nos é mostrado por Marcos, e esse cenário aponta para uma realidade. No verso 14, nos é apontado o cenário envolvido no ministério de Jesus. Que cenário é esse? O que diz o texto aí? Leia para mim o início, até a primeira vírgula. Depois de João ter sido preso. A prisão de João Batista, né, no caso, veja que após, né, depois de João ter preso, parece que é uma declaração que marca o tempo. Olha, após a prisão de João Batista, depois que João foi preso, aconteceu algo. Porque fecha-se um ciclo. E agora inicia-se o quê? O assunto principal do Evangelho. Que é o quê? O ministério de Jesus. Então, depois que o profeta João Batista foi preso, marca-se o tempo. E aí inicia-se o ministério de Jesus, que é o assunto principal, fecha-se o ciclo profético, uma nova geração de profetas vai se apresentar daqui adiante. Porque aquela geração passada, até João Batista, anunciou que Jesus viria. Essa nova geração que vem após João, anuncia que ele voltará. E Jesus é a profecia cumprindo-se. Jesus é a profecia presente, a profecia e o profeta ao mesmo tempo, porque ele traz a revelação de Deus para nós. O profeta é esse, que traz a palavra de Deus para nós, que representa Deus diante de nós. À luz da Bíblia, esse é o profeta, e Jesus tem um ministério profético que começa a se evidenciar aqui. Ele é profeta, sacerdote, rei, e aí a gente teria que fazer um profundo mergulho na disciplina de Cristologia, não é o nosso objetivo, não imediatamente agora, é voltar para o texto. Então, João foi preso, e com a prisão de João encerra-se o ciclo profético, e Jesus anuncia agora a mensagem de Deus para os homens. Por quê? Porque um profeta foi preso e Jesus assume, né, se descortina o profeta de Deus, o enviado de Deus, que nos traz a mensagem de Deus. Qual é a mensagem de Deus? É a mesma anunciada por João Batista, que Jesus dá prosseguimento nela e que hoje Deus anuncia a todos os homens. E nós vamos falar sobre ela, mas antes de chegar na mensagem de Deus para nós, para você que está aqui hoje, eu queria que nós pensássemos, por que João foi preso?
Por que João foi preso? Porque aqui fala da prisão de João Batista, depois de João ter sido preso. Por que João foi preso? Para a gente entender, nós vamos avançar um pouquinho, ter um spoiler. O spoiler está lá em Marcos 6, versículos 17 e 18. Por que João foi preso? Diz assim, Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Por que João foi preso? Por causa da sua pregação. Qual era a pregação de João Batista? Versículo de número 7 do capítulo 1. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. No entanto, o que eu quero chamar aqui como ponto central, né, da mensagem de João Batista é que está no verso 4. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento. Então, é a mesma pregação. Então, veja, o que é a pregação do arrependimento? É essa chamada para que as pessoas deixem de viver no seu próprio prazer, daquele modo que lhe agrada, para se preocuparem com a vontade de Deus. O arrependimento envolve um reconhecimento de que nós não estamos trilhando aquilo que Deus gostaria que nós trilhássemos. E aí a gente muda de posição, a gente muda de postura. Então, veja, João Batista, então, é preso porque ele anunciava e proclamava que Herodes, ele vivia uma vida que não estava de acordo com o plano de Deus para nós. Que vida é essa? Ele havia se envolvido com sua cunhada. Quem é Herodes? Governador da 4ª parte da Judéia, onde João Batista exercia o seu ministério. Era governador, autoridade, e João Batista denuncia os erros de uma autoridade. Coragem, mas ele foi chamado para anunciar a vontade de Deus para os homens. E a vontade de Deus para os homens é que os homens parem e pensem um pouquinho no que ele quer para nós. E João Batista, então, anuncia, proclama, denuncia, olha, a nossa autoridade, o governador da nossa terra, não age de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque ele se envolveu numa relação que Deus não autorizou. No Antigo Testamento havia um padrão de relacionamento, e você não deveria envolver-se num relacionamento sexual com a sua cunhada. Você deveria manter um procedimento que agrada a Deus e não que traz satisfação a você tão somente. Então, havia ali uma postura de Herodes que era rebelde à vontade de Deus, que ofendia a santidade e o plano de Deus para a vida humana. E o João Batista, então, denuncia isso. E ele, então, é preso, porque Herodias o odiava, porque ele tornava público a ação que aqueles dois, o Herodes e sua cunhada Herodias, haviam cometido, que talvez envolvesse adultério, traição, enfim, um padrão de relacionamento conjugal que estava diferente daquilo que Deus tinha para o seu povo. E João Batista, então, denuncia isso e a gente vê que ele é preso. Agora, na limitada e contaminada perspectiva humana, nós somos condicionados, ou nós poderíamos esperar que João fosse promovido do deserto para um lugar de honra, mas não é o caso. Aquele que chama ao arrependimento, como eu disse, ele confronta pecadores. Aquele que chama ao arrependimento, ele confronta o pecado. Então, meus queridos, é tolice e ingenuidade pensarmos que quem prega arrependimento poderia sair ileso num mundo de pecado e rebeldia contra Deus. Se essa é a sua pregação nos tempos atuais, se prepare. Se prepare para enfrentar grandes oposições, se você denuncia o pecado, porque ninguém quer deixar de fazer o que gosta para se atentar para o que Deus quer. Ninguém. E então, se você diz que a Bíblia precisa ser atualizada, ou você lida com a verdade revelada que confronta a sua própria vontade e o seu próprio querer. Mas isso traz consequências. João é o maior dos nascidos de mulher, é o que Jesus disse sobre ele em Mateus 11. É o maior dos nascidos de mulher e é vítima de perseguição.
O pioneiro da pregação do arrependimento é o primeiro a ser aprisionado. E não foi diferente com o Senhor Jesus. O mestre foi perseguido. E não pense que o servo é maior do que o Senhor, que o discípulo é maior que o mestre. Do mesmo modo que o Senhor Jesus foi perseguido, nós também seremos. Se somos populares nesse mundo e não enfrentamos oposição, precisamos urgentemente avaliar o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Porque nós não fomos chamados para ser populares. Não significa ser o do contra e não se relacionar com as pessoas, mas significa ter posições bem estabelecidas e que se preocupam mais em agradar a Deus do que agradar as pessoas, do que viver em paz com as pessoas. A paz, se possível, a verdade acima de tudo. Não devemos esperar uma coroa de honra de um mundo que colocou em nosso Senhor uma coroa de espinhos. E então, João é preso nessa perspectiva de alguém que denuncia o pecado. E Jesus, após a sua prisão, foi para a Galileia. Está aí no verso 14. Foi Jesus para a Galileia. Lendo superficialmente o Evangelho de Marcos, somos condicionados a pensar que tudo aconteceu rapidamente. Jesus já foi batizado, foi para o deserto, ficou 40 dias lá. Nesse intervalo, João Batista já foi preso e Jesus, então, vai para a Galileia agora pregar o Evangelho. Na verdade, não. Se nós juntarmos os evangelhos sinóticos, ou, na verdade, os evangelhos, considerando também o Evangelho de João, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, e o Evangelho de João. Se nós pegarmos as narrativas dos evangelhos, nós vamos perceber em um intervalo de 3 anos, em que João foi preso e Jesus, então, inicia sua pregação. Nesse intervalo de 3 anos, Jesus já fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho. Jesus já foi em Jerusalém a primeira vez e fez a primeira purificação do templo, teve aquela conversa com Nicodemos, e agora, então, está formalmente iniciando o seu ministério, e é interessante que ele não inicia o seu ministério na Galileia. Isso é muito interessante, por quê? Porque presume-se que o ideal seria ele iniciar na Judéia, onde está Jerusalém, onde é o centro da religiosidade do povo, mas não, ele evita os conflitos humanos. Isso traz uma lição, porque ao mesmo tempo que eu disse que nós precisamos ter coragem de enfrentar a oposição, nós não precisamos ser inconsequentes enfrentando já a morte. Jesus abdica de iniciar o seu ministério em Jerusalém. É evidente que ele está agindo na soberania divina. A profecia de Isaías 9 é essa, não aquela parte que você está acostumado a cantar na música do Rodolfo Abrantes, né? Um menino nasceu, um filho não deu, mas o começo do capítulo 9, 1 e 2, que diz: "E tu, Naftali, terra de escuridão, em ti brilhará a luz, Galileia dos gentios", e é ali que a luz brilha, e está se cumprindo. Quer ler? Está lá em Isaías 9, 1 e 2. Jesus está cumprindo a profecia ao iniciar o ministério na Galileia. E ele inicia, então, o seu ministério na Galileia, evitando os holofotes de Jerusalém, que era a centralidade religiosa. E ele monta, então, a sua base ministerial numa cidade da Galileia chamada Cafarnaum, onde vai haver uma casa onde ele fica. Nessa casa nós descobriremos, já dando mais um spoiler, que vai acontecer algo fantástico, uma das pregações que eu mais gostei de fazer na minha vida, que eu vou deixar aí, vamos chegar lá ainda, Marcos 2. Mas, e lá em Cafarnaum, Jesus está pregando. Lá em Cafarnaum, Jesus começa o seu ministério com pregação. E é o que diz aí a sequência do verso 14. Veja, então João foi preso, Jesus vai para a Galileia, e lá na Galileia ele está pregando o evangelho de Deus. Interessante que Marcos começa o seu texto do livro, lá no versículo 1, falando do evangelho de Jesus Cristo. E agora, quando Jesus prega, ele fala do evangelho de Deus. Como lemos pela manhã, nós somos de Cristo, Cristo é de Deus, né, e tudo é nosso. Mas ele inicia o seu evangelho pregando. É interessante que quando Jesus fala para que ele veio, veja o verso 39 aí do capítulo 1 de Marcos. Então foi por toda a Galileia, veja a região, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônio. Então ele está por toda a Galileia pregando. E aí, quando eu olho aqui, no verso 38, Jesus diz para que veio.
Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois Jesus veio para quê? Para pregar. Me estranha muito que as igrejas que são chamadas de cristãs hoje tenham transformado a centralidade da sua atuação em outra coisa senão a pregação. Se são igrejas de Cristo, deveriam ter na pregação a sua centralidade, mas não. Os testemunhos de milagres tomaram a centralidade do culto. E ao invés, você assiste um programa de televisão, ao invés de você ver uma pregação pura do Evangelho, você vê, na verdade, um monte de gente falando que depois que eu vim para cá, minha vida mudou, agora eu tenho carro, eu tenho empresa, eu tenho não sei o quê e tal. Mas peraí. A centralidade do ministério de Jesus é a pregação. A igreja que se diz de Cristo deveria ter na pregação a centralidade da sua atuação. Do mesmo modo que nós vemos essas igrejas, às vezes, transformando a centralidade da sua atuação na música. O mercado musical, o gospel, enfim, a música se torna o centro, a dança se torna o centro, a fumaça se torna o centro, a luz se torna o centro, o oba-oba se torna o centro, o teatro se torna o centro, o milagre se torna o centro, as promessas de prosperidade se tornam o centro, quando o centro do ministério de Jesus é a pregação. Eu vim para isso. Se nós somos igreja de Cristo, deveríamos ser igrejas que vivem a pregação. O que é a pregação? A revelação da vontade de Deus, porque é conhecendo a vontade de Deus que as pessoas têm a oportunidade de abraçar um novo caminho. O que é, o que era e o que há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama para mostrar o caminho de volta para Ele. E o caminho de volta para Ele é revelado na sua palavra, no Evangelho, e cabe a nós mostrar esse caminho. Essa é a principal atividade de Jesus, a pregação. E nós veremos isso ainda mais claramente nas próximas mensagens aqui no Evangelho de Marcos. Mas veja, após pensarmos no cenário que aponta para a realidade, a gente se volta agora para a realidade. Então, o cenário, João preso, Jesus vai para Galileia pregando o Evangelho de Deus. Cenário. Realidade. A realidade nós vamos ouvir da boca de Jesus. O cenário nos aponta para a realidade. Jesus está dizendo. O que ele está dizendo? O conteúdo da pregação de Jesus se inicia com duas frases nos verbos no indicativo, pois ele está mostrando a realidade clara do que é apontado pelo cenário, o cenário que nós acabamos de discorrer sobre ele. Morte de João, ida de Jesus para Galileia, início da sua pregação. Esse é o cenário. Agora, a realidade. Qual realidade? O cenário aponta para a realidade que está em duas frases vindas da própria boca do Mestre. E essas duas frases, nos verbos indicativos, nos mostram a realidade. Qual realidade? Primeira, o tempo está cumprido. Lembra que eu disse que a morte de João fechava um ciclo para um início de um novo tempo? Porque agora os profetas que vêm depois de João são profetas que anunciarão não mais que Jesus viria, mas que Jesus veio. Não mais que Jesus viria, mas que Jesus vai voltar. Não mais que estamos distantes de Deus e precisamos de um monte de sacrifícios e tarefas enormes para alcançá-lo. Não, a porta está aberta. Deus tinha um plano maravilhoso de amor para nos restaurar, para transformar a nossa relação com Ele em algo que nunca existiu antes do Filho de Deus abrir o novo e vivo caminho para a comunhão com o Pai, porque nossos pecados são lavados e nós temos comunhão com o Santo. Você pode chegar diante de Deus, Ele te ouve, Ele caminha intimamente com você por meio de Jesus Cristo, que é a nossa esperança e o caminho provido por Deus para a nossa reconciliação. E esse é o tempo preparado por Deus e que Jesus diz, olha, o tempo está cumprido. Aqui, Jesus não usa a palavra que você está acostumado para tempo, que é cronos. Cronos, de cronologia. Cronos, de marca de relógio. Cronos, de tempo humano. Não, no grego, aqui, é outra palavra. É a palavra kairos, que é diferente de cronos. Cronos envolve tempo humano. Kairos envolve um propósito divino. É o tempo de Deus. É o tempo da plenitude, um tempo preparado, projetado, um tempo de propósito de Deus. E Jesus diz então que o tempo, esse tempo especial que Deus preparou, está cumprindo. É um tempo especial e diferente, que chegou a hora. Deus irá realizar o que Ele prometeu no Antigo Testamento inteiro, que é o estabelecimento do seu reino, que começa com a presença do rei, que nasceu e está anunciando que o reino chegou. O tempo de Deus chegou.
O reino de Deus está próximo. É a segunda frase no verbo indicativo. O tempo está aí, cumprido. O reino de Deus está próximo. Duas frases no indicativo. Aí, gente. O reino de Deus está próximo. Significa, então, que o reino está chegando? Não. Essa palavra próxima aqui do grego é que o reino está próximo no sentido de que pode ser tocado. O reino está presente. Por que o reino está presente? Porque o rei está presente. O reino não vem chegando. João Batista diz que o reino que vem, dele é o reino que vem, mas Jesus não. O reino está aqui, presente. Pode ser tocado. O rei está entre nós. A mensagem de João Batista é cumprida. Qual que é a mensagem dele? Que o reino vem. Agora não. O reino está aqui, está próximo de você. João Batista preparou o caminho, preparai o caminho, endireitai a vereda. Verso 2 aqui do capítulo 1. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, endireitai o caminho. Era comum na cultura oriental que os reis fossem anunciados por batedores, que vinham anunciando, o rei está chegando. João Batista cumpriu o seu papel e o reino chegou. E o rei está presente no Kairós de Deus, o tempo está cumprido. O reino de Deus chegou, no entanto, chegou frustrando expectativas. Por que frustra expectativas? Porque os judeus esperavam um rei político, com domínio geográfico. Os judeus esperavam um rei que estabelecesse o seu reino através de um exército com luta. Essa era a esperança dos judeus, só que nós temos diante de nós um reino de natureza espiritual, e ele já é anunciado no Antigo Testamento. Veja, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, os seus caminhos, os caminhos do seu coração, se arrependendo e voltando, porque há esperança. Se arrependendo e voltando para a vontade de Deus. Hoje tem eleições, e autoridades são estabelecidas no plano material. Nenhuma delas sobrepõe ao governo que Cristo tem sobre o meu e o seu coração. Reis desse tempo, quando o reino foi se espalhando pelo anúncio dos apóstolos, estabeleceram perseguições, tentaram impedir o reino, mas o reino só crescia, porque ninguém pode dominar sobre o meu coração, sobre ele só Jesus, e Jesus estabeleceu o seu reino de natureza espiritual sobre os homens debaixo da barba de um imperador poderoso. O reino de Deus havia chegado. E o reino de Deus não é político, não é geográfico, como eu disse, é espiritual. Vamos ver o que consiste o reino de Deus, 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Não é em discurso, não é em oratória, é em poder. Romanos 14:7, para uma visão mais completa do que é o reino de Deus e a sua natureza espiritual, que envolve o nosso espírito, a nossa alma. Romanos 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É coisa espiritual. É uma nova dimensão de vida onde nós vivemos como súditos do Rei, onde nossa alma vive dobrada diante do Senhor, em paz, alegria. Não é coisa material, não é coisa física. Reinos são estabelecidos, tirados e colocados, caem e são estabelecidos nessa realidade presente. Mas Jesus continua reinando desde a sua ressurreição, assentado à direita de Deus. Quem é este Rei da Glória, como nós cantamos? O Salmo 24. É um eco do Salmo 24, essa canção, e como outras. O Rei da Glória, poderoso nas batalhas, sim, venceu por nós, subiu aos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, é o que diz o Salmo 24. Ele voltou para se assentar no seu lugar de direito, até que tenha todos os inimigos debaixo dos pés. O reino não está completamente cumprido até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés, quando ele há de voltar, assim como prometeu. São 300 profecias, cerca de 300 profecias do Antigo Testamento que disse que o tempo se cumpriria. Agora Jesus está dizendo, o tempo se cumpriu, as 300 profecias se cumpriram. Agora, segura aí 1.200 sobre o seu retorno e o estabelecimento final do reino. Se 300 se cumpriram, não duvide de 1.200 presentes no Novo Testamento em relação ao cumprimento
ao fechamento, ao estabelecimento do reino. Mas veja, nós tratamos aqui das duas frases no verbo indicativo, precisamos passar agora a analisar as duas frases nos verbos imperativos. E quais são essas frases? Agora sim, contexto que aponta a realidade. Realidade apresentada. Qual realidade? O tempo está cumprido, o reino está presente em Cristo. Essa é a realidade. E agora? Agora há uma atitude que precisa ser tomada. Qual é a atitude? Nessa terceira parte da exposição, eu me volto para essas duas frases nos verbos imperativos presentes aqui. Quais são essas duas frases? Leiam comigo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Um dia pediu-se um soldado que definisse o arrependimento, e ele respondeu, baseando, evidentemente, na sua própria experiência de vida. O Senhor me disse, o soldado respondendo o que era arrependimento. Alto, atenção, meia volta, vou ver. Ordinário, marche. Isso foi tudo. É assim, um modo simples de entender arrependimento. Alto, para, vira, segue seu caminho. Vira por quê? Não mais na vontade do seu coração, mas agora na vontade de Deus. Alguém disse que o verdadeiro arrependimento é uma tristeza que é convertida em ação, porque nós ficamos tristes pela maneira como a gente vive, e a gente quer viver de um jeito diferente, a gente age para mudar esse jeito que desagrada a Deus. Isso é arrependimento. Lutero diz que o não voltar a cometer o mesmo erro é o mais legítimo arrependimento. A palavra aqui no grego é metanoia, que é exatamente o que o soldado descreve como arrependimento. Mudança de rumo, mudança de direção, uma conversão. A percepção que você não está fazendo a vontade de Deus. Quando você percebe que o seu grande prazer não está em fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento. Você percebe que precisa mudar. Mas essa atitude envolve ações futuras, não é algo isolado. Ela precisa ser acompanhada de ações. E uma delas é: arrependei-vos, muda a direção e crede no Evangelho, na promessa, na justificação em Cristo, na esperança prometida em Cristo. Creia verdadeiramente. Essa é a mensagem de Jesus. O que é fé? E eu passo a descrever fé segundo o Catecismo de Heidelberg, um dos nossos documentos confessionais protestantes. A fé verdadeira não é somente um conhecimento correto, pelo qual eu aceito tudo que Deus nos tem revelado em sua palavra, mas também uma confiança firme, a qual o Espírito Santo opera em meu coração pelo Evangelho, que me garante que não somente para outros, mas também para mim, a remissão de pecados, retidão eterna e salvação são livremente dadas por Deus pela sua graça, somente pelos méritos de Cristo. Isso é fé. Não somente um conhecimento sobre a vontade de Deus revelada, mas uma confiança firme na qual o Espírito Santo opera em meu coração pelas boas novas, pela boa notícia do Evangelho, que me garante que não somente para outros, mas também para mim, a remissão de pecados, a retidão eterna, a salvação são livremente dadas por Deus pela sua graça, somente pelos méritos de Cristo. Uma pessoa aceita a mensagem quando a mensagem age sobre ela. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a vontade de Deus, as promessas de Deus, as garantias de Deus. Isso é fé, confiança. Então, eu parto para a nossa conclusão e aplicação nessa noite. Primeiro, nós temos um cenário que aponta uma realidade. A realidade de que o tempo está cumprindo, o reino de Deus chegou na pessoa do Salvador de Jesus. O reino não veio para impor um jugo sobre nós, pelo contrário, veio nos libertar da opressão do pecado, dando-nos a oportunidade de viver livremente, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não escravos dos nossos desejos, mas com a consciência de enfrentar os nossos próprios desejos, preocupados com aquilo que Deus quer para nós. Isso é arrependimento. E a fé, a confiança de que o reino vai ser, de maneira consumada, estabelecido,
de que a retidão, a salvação, a graça de Deus, pelos méritos de Cristo, estão garantidas por aquele que nelas confia. Chamo para uma aplicação bem prática. Primeiro, que o eco da voz de Jesus na Galileia se expanda pelo templo, pela nave do templo da igreja do Alto da Lapa. Arrependei-vos e crede. Para agora, pensa no que está desagradando a Deus e acerta, mas não amanhã, porque o tempo está cumprido. O cenário e a realidade, o cenário apontou para a realidade está diante de vocês. Arrepende agora, não amanhã, como eu comecei esse sermão falando. Amanhã é um dia maravilhoso, só que a sua alma é pedida essa noite pedirão a tua alma. E a hora de arrepender e procurar colocar a nossa vontade na mesma linha da vontade de Deus é agora. E existem questões que eu preciso me arrepender e eu preciso mudar. E existe uma necessidade profunda, meu querido irmão, nesses tempos tão difíceis, de você crer e confiar na graça de Deus, crer e confiar nos planos de Deus, nesses tempos difíceis, descansar no Senhor, entregar-se à fé em Jesus de fato, caminhar, não de conversa, ou de vir na igreja, ou ser da igreja presbiteriana, não, é ser súdito do rei, que confia nas promessas de Deus, na soberania de Deus, no governo de Deus. Pela fé nós adentramos ao reino.